E agora a gente vai falar sobre um projeto novo que estreia hoje aqui na Rede Super, que é o programa Povos e Línguas, e a gente tem aqui a Raikla que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Seja bem-vinda, viu, Raikla? Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Bom, é um programa que tem uma série de pessoas de diferentes igrejas, né, visando falar de missões, não é isso? A ideia é fazermos uma mobilização das igrejas brasileiras em prol de levantarmos missionários para o campo. O que acontece? Nós temos um irmão que é o idealizador do projeto, que é o Breno Vieitas, junto com o Ariovaldo Ramos, os dois conversando sobre missões na porta de um hotel. O Breno falou: Ari, estou há 2 anos em Moçambique, minha esposa já pegou 7 malárias, o trabalho lá é árduo, há muito ainda o que se fazer e eu não consigo pessoas para ir para o campo. O Ari falou: só se a gente chamar através de um programa de televisão, porque televisão todo mundo assiste, rede, a mídia todo mundo assiste. E aí os dois começaram em 2009 a orar sobre o projeto. Então o projeto estreia hoje à noite, mas ele já está sendo gerado desde 2009. E parece que a gente tem um teaser sobre isso, produção. Está no ponto o teaser? Podemos então assistir o teaser para a gente continuar falando sobre povos e línguas. Assiste aí. A igreja precisa despertar. Que tenha coragem de falar. De ir a todas as nações da terra com o Evangelho de Jesus. Pois é, hoje, 21h30 aqui na Rede Super, e pelo que deu para entender, vai mexer muito com a nossa estrutura emocional e espiritual, né, Raikla? Porque a ideia é cutucar a igreja para a igreja ir nos 4 cantos. O que acontece, Jean? Há 10, 12 anos atrás, nós éramos menos evangélicos e tínhamos 4 mil missionários no campo. Hoje nós somos 40 milhões de cristãos evangélicos que professam a palavra de Deus. E nós temos 4 mil missionários. Isso só no Brasil que você está falando, né? Só no Brasil. A realidade brasileira. E o Brasil é visto como um celeiro de missionários. Quer dizer, diminuiu proporcionalmente falando o envio de missionários. Então, o envio está muito pouco. Deus nos abençoou com uma economia maravilhosa, né? Hoje nós somos um país aí que estamos na frente de muitas coisas, mas no quesito fazer missões, você ter uma carreira missionária, isso diminuiu muito. Agora, você atribui, pela sua experiência, que você está envolvida também com missões há algum tempo, pela sua experiência, a que você atribui essa diminuição do interesse e também do envio de missionários para outros lugares? Não só para outras nações, mas dentro do nosso próprio país, né? Tem tantos povos ainda não alcançados. Eu creio que se fala muito pouco. As igrejas incentivam muito pouco. E às vezes os missionários que vão para o campo, eles não são bem cuidados. A vida missionária não é uma vida de glamour, não é uma vida onde você tem um retorno, onde as pessoas entendem que você precisa comer, usar uma roupa. O missionário, ele ficou muito legado a tadinho, a gente vai dar o que sobra. Ele não é visto como um missionário de carreira. Isso quando dá, né, Raikla? Exatamente. Alguém que precisa daqui a pouco de aposentar. A igreja brasileira já está começando a pensar nisso. Nós estamos aí já com uma carreira missionária de pessoas que estão há 20, 30, 40 anos, já estão voltando velhinhas. E o que a igreja vai fazer com essas pessoas? Segurança para essas pessoas? O Jean fez uma pergunta muito oportuna e você respondeu de uma maneira brilhante, porque a gente percebe o seguinte: existem 2 frentes. Missionários descapacitados, despreparados indo para o campo e sofrendo duras penas, porque nem o dom para fazer para estar no campo mesmo, a pessoa às vezes não sabe nem se tem, vai por aventura, por fuga de alguma situação aqui no nosso país, ou empolgação, e também essa falta de estrutura dada por quem manda, que não é generalizado, não estou aqui dizendo que todos que mandam são, pelo contrário, mas isso acontece também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário e sobre esse projeto, como ele visa enviar os missionários. O projeto é justamente para isso. O que nós queremos? O projeto, ele é um pool de várias ferramentas, ele não é só o programa. Hoje nós estamos dando start no programa. Mas o programa, essa é a primeira fase. A segunda fase do programa vai entrar com seminários nas capitais, seminários nos interiores, onde nós vamos levar pessoas como Ronaldo Lidório, Ariovaldo Ramos, para ministrar palavras, uma para o pastor e outra para o missionário. Então a gente vai pegar o pastor, colocar ele numa sala, junto com o pastor Jeremias Pereira, por exemplo, que é o apresentador dessa primeira fase do programa,
E o Jeremias vai falar, olha, cuida do seu missionário. Se você enviou, não é a agência enviadora que é obrigada a dar o cuidado financeiro, a dar o respaldo para ele. A agência, ela viabiliza, mas quem cuida é a igreja. Aí nós vamos ter o Ronaldo Lidório falando para o missionário, prepare-se, termina a sua faculdade, não vá para o campo despreparado. Hoje o campo ele necessita de médicos missionários, como foi falado aqui, de pediatras missionários. Você já imaginou uma mãe que está numa situação dessa, ser acolhida num país por um pediatra que é cristão, que abençoa aquela vida, que entende como que isso abre portas. Então a gente tem que, como igreja, abrir a mente de que missões não é mais aquele cara despreparado, mochileiro, que a gente chama. Aventureiro. Que põe uma mochila nas costas e fala, tô indo. E que sem responsabilidade nenhuma. Vive de qualquer jeito, né, Raíla? Você acha que essa diminuição dos missionários no campo foi também devido a essa falta de segurança que esse missionário não recebia antes e que agora está começando a ser pensado? Olha, o missionário ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter um mínimo de dignidade para viver naquele local, ele precisa ser pensado como ser humano que tem limites, né? Nós temos limitações e em alguns momentos quando te falta recursos, você não consegue, você não tem condição de realizar o seu trabalho. Você acha que é por isso que diminuiu também um pouco? Sim, vamos pegar um exemplo. Você vai hoje numa igreja que está estabelecida, a sala do pastor ela é carpetada, tem ar-condicionado, para o pastor tudo. Você vai receber um missionário, dorme em qualquer lugar. Põe um colchão no chão. A fama é essa, o missionário dorme em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então a gente não dignifica essa profissão que é tão maravilhosa, esse ser humano que abre mão dele mesmo, a igreja não reconhece. Exatamente. Então a igreja não reconhece. Então você vai querer que o seu filho, que você deu todo o apoio ali para ele trabalhar, para ele estudar, que ele vire um missionário? Uma coisa relegada a segunda, terceiro escalão? Então nós precisamos entender que missões é algo nobre, que é maravilhoso, que nós temos como igreja que valorizar e precisamos de ter uma preparação. Talvez, será que a gente não pensa missões um pouco com a mentalidade um tanto quanto ocidental? Porque quando você pensa da perspectiva oriental, é diferente. Você pensa, por exemplo, na igreja da China, né, você tem pessoas ali fazendo missões com uma paixão incrível, que não estão nem querendo saber se vão ter o que comer, mas estão indo, estão se infiltrando. Né? Você pensa em outros países como, por exemplo, Vietnã, onde a igreja é de fato perseguida, mas você vê os missionários ali atuando, talvez até muito mais eficazmente do que aquele missionário que é mantido pelo mundo ocidental. Será que essa mentalidade não precisa mudar também? Com certeza. Você sabia que a Índia ela envia mais missionários que o Brasil? Eu creio que sim, até mesmo pela proporção também, né, de população. E na Mongólia também, que é um país pequenininho, que há 19 anos atrás era um país inalcançado, hoje a cada 25 mongóis, um é missionário. Porque eles vivem uma vida tão sofrida, eles descobriram algo tão maravilhoso que eles querem compartilhar com o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer alguém da Mongólia uma semana atrás, no aniversário, até não teve como conversar direito, porque tinha que ter um intérprete do mongol, né, que é a língua falada lá, e a gente estava falando sobre isso. Exatamente, é o país que, proporcionalmente falando, é o que mais envia missionários no mundo, em termos proporcionais, né? Porque é muito pequeno o país. Pequeno. Então, tem mais missionário por habitante do que talvez os Estados Unidos, né? Que foi campeão, a Europa, né? Foi campeã no século XIX de envio de missionários, né? Mas esse é o momento da igreja, né, Raíla? E eu falei da primeira fase do programa, do projeto, que é o programa Hoje à Noite. A segunda fase, que são os seminários que nós vamos fazer em várias cidades para ter esse despertamento. E nós temos também a terceira fase, que é onde nós estamos criando uma universidade online. Para quê? Que bênção! Para que a pessoa lá no interior do Piauí, lá no sertão do Ceará, ela tenha acesso. Porque hoje quase todo mundo tem acesso à internet. Então ela vai entrar no site do Povos e vai encontrar ali 10 aulas com o Dr. Russell Shedd, de 30 minutos cada aula, ensinando, explicando, mostrando, falando, para que esse irmãozinho lá no fundo ele tenha condições de fazer missões na sua localidade. E tem um mínimo de preparo possível, E tem um mínimo de preparo possível. Então a gente está criando isso, eu peço que as pessoas entrem no site, sabe? Então Povos e Línguas não é mais um programa, não é mais uma instituição. É a igreja em ação, no caso, né? Nós conseguimos juntar, Jean, pastor Jeremias Pereira, nós conseguimos juntar Paulo Botrel, Neif de Almeida, nós conseguimos o Dr. Shedd, Rogério Santos da Jocum, homens que entendem de missões num programa só. Então o programa está maravilhoso porque ele não tem a cara de ninguém.
Ele é um programa que na primeira fase vai ser apresentado pelo pastor Jeremias, que é um comunicador nato. É uma pessoa que se dirige ao público de uma forma leve, ele fala de uma forma gostosa. Nós temos esses homens que nós precisamos parar como igreja, é isso. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele não tem uma placa, uma denominação. Exatamente. E povos conseguiu fazer isso. Então nós conseguimos juntar batista, presbiterianos, comunidade, não tem placa de ninguém. Trouxemos o programa para a Rede Super, que quando viu o piloto, assim, apaixonou, e a Rede Super nos deu, a Lagoinha nos deu, assim, todo o apoio possível na pessoa do pastor Márcio, do Charlão, que entenderam que nós precisamos parar com as nossas placas um pouco e ver o reino de Deus. Sim. Então o programa não tem a minha cara, não aparece a cara do Breno, não aparece aparece o Ari, mas não é ali do Ari. Nós estamos mobilizados. A ideia é a mobilização da igreja brasileira para que ela se desperte para fazer missões, para que daqui a alguns anos, aquilo que a gente orou tanto no passado, que era Deus abençoe o Brasil, nos dê condições financeiras para bancar missionários fora, Deus fez isso, Ele fez a parte dele. Mas, em compensação, nós, enquanto igreja, começamos a construir templos maiores, começamos a ficar segregados, né? E Deus tem quebrado essas coisas. E o Brasil tem uma dívida, não é, com a igreja mundial, porque a igreja no mundo enviou muitos missionários para o Brasil durante décadas, né? No século passado, principalmente, e a gente precisa realmente pagar essa dívida de amor que a gente tem, né? Porque vieram de outros lugares nos amar aqui, por amor à obra de Deus, por amor ao Evangelho, por amor à nossa nação, vieram investir em nós e agora a gente tem que pagar essa dívida. Isso é mais do que uma obrigação, não é uma dívida que nós temos. É verdade. E as igrejas lá fora, os irmãos lá de fora, eles olham para a igreja do Brasil como se nós fôssemos, assim, a esperança, a última Coca-Cola do deserto. É verdade. Todos têm esse olhar para a igreja brasileira. Mas nós, enquanto igreja brasileira, a gente está sentado ali na beira da piscina, tomando nosso suquinho despreocupado. Né? Mas nós vamos nos levantar em nome de Jesus. Amém.